Salve galera, quero explicar para vocês aqui como é que funciona o treinamento de força para um praticante de luta, tá bom? Então, já que eu estou conversando com você sobre força, eu quero fazer um exemplo bem bobo aqui e me desculpe os desenhos. Aqui está uma tomada de energia, então todas as vezes que você aperta para acender a lâmpada, existe um sinal elétrico até chegar à lâmpada. Então a lâmpada ela pode ter, sei lá, vamos medir a força em watts. Ela pode ter 120, ela pode ter 240, 500 força, a lâmpada, beleza? Então essa lâmpada aqui tem uma determinada força. Mas o sinal elétrico é uma fiação muito curta. Então ela não consegue atingir o máximo dela. Ela atinge aquela lâmpada que fica bem fraquinha. Porém, quando eu mudo essa fiação elétrica todinha, ela passa a ser mais grossa, ela passa a realmente atingir o máximo dela, essa lâmpada passa a ter os 500 de força. Então ela ilumina muito mais. O que eu quero explicar para um atleta? O atleta, ele é muito forte, ele chuta muito forte, ele tem uma pegada muito forte, o soco dele é muito forte. Então aqui na cabeça é como se fosse a tomada. Então a cabeça manda o sinal elétrico pro corpo dele, para um soco, por exemplo. Então, sei lá, o soco aqui para bater no saco de pancada, tá bom? Então o braço dele, ele mandou um sinal elétrico. Porém, esse sinal elétrico, o que você vai compreender? Que ele tá fraco. Então, como que eu deixo ele mais forte? Não é só a musculatura, só o braço dele, o bíceps aqui, o tríceps, fazer o bonitinho, né? Bíceps são dois. Então, não é só o braço dele, ou só o antebraço. Não é só isso daqui não, que vai deixar ele forte, que é a musculatura. Além da musculatura ser forte, eu preciso do sinal elétrico. Então, tá, tem um músculo aqui, o que eu quero te explicar? Tem o músculo, e tem o sinal elétrico, que vem lá do seu cérebro, tá? Tá, então vai vir aqui o sinal elétrico. O seu músculo, ele tem uma capacidade de força, a gente vai medir newtons, tá? Mas ele tem uma capacidade de força, sei lá, de 500 quilos. Eu vou mensurar que o soco daquela pessoa pode chegar a 500 quilos por conta da musculatura. Mas o sinal elétrico, ele é muito fraco. O que eu quero te dizer? Ele não faz um treinamento complementar de força para desenvolver o músculo e também o sinal elétrico. Sabe aquela pessoa que é muito forte, mas nunca treinou? Aquela pessoa que sempre fez um treinamento de força? É um atleta muito bom, muito top, mas nunca fez a própria luta. Ele desenvolveu a musculatura, ele consegue levantar 300 quilos no supino, porque ele desenvolveu essa corrente elétrica, mas ele não consegue dar um soco forte. E o atleta lá que é magrinho, bate muito mais forte do que ele, sem ter feito treinamento de força. Ele bate mais forte do que aquele atleta, tá bom? Então, quando eu vou pegar o atleta do fisiculturismo, que sempre aqui, fisiculturismo com um atleta de luta, o lutador, comparando os dois atletas, esse atleta aqui bate mais forte do que esse. Porém, esse daqui levanta mais peso do que esse. Concorda? E o que é que eu quero quando eu falo de treinamento complementar de força? Eu quero que essa pessoa que bata mais forte no saco de pancada, porque ele vai desenvolver a musculatura fazendo um treinamento complementar, e além disso ele vai melhorar seu sinal elétrico, igualzinho ao exemplo da lâmpada. Como que ele pode melhorar, por exemplo, o seu soco? Todo mundo vai falar, e eu também já falei isso, mas a gente precisa pensar de uma maneira mais ampla. Como que eu melhoro a força do soco? Não é somente socando. Eu preciso fazer vários outros movimentos parecidos, e eu poderia chamar de segunda força, eu poderia te falar de força complementar, mas o que eu preciso avaliar? Qual é o principal músculo? O principal músculo do soco, por exemplo. Qual é o principal músculo do soco? E aí, eu vou pegar somente esse músculo aqui e vou treinar somente ele? Não, existe toda a cadeia. O que seria isso? Toda a cadeia. Eu preciso treinar o principal, eu preciso trabalhar o seu principal, eu preciso trabalhar a musculatura secundária e a musculatura que estabiliza. Quando eu trabalho só o soco, a pessoa não consegue trabalhar todos esses músculos de maneira tão adequada.
Ou seja, o que eu preciso fazer então? Lembra aquele exercício que eu falei da puxada, que eu até postei no meu Instagram lá, que eu posso mandar aqui agora para você também? Que é o movimento de puxada de um braço e empurrar com o outro, que é um treinamento complexo. O que seria esse treinamento complexo, Renato? É o que vocês vão fazer, porque eu estou trabalhando o quê? Musculatura principal, musculatura secundária, que eu poderia vir aqui e chamar de vários nomes, né? Musculatura secundária e a musculatura que estabiliza. Por quê? Eu estou trabalhando aqui no soco, eu estou trabalhando as articulações do meu ombro, do meu cotovelo, do meu punho. Isso aqui é uma mão, tá, galera? Isso aqui é o antebraço, isso aqui é o braço. Então, existe o cotovelo, existe o punho e existe o ombro. Então, eu estou trabalhando com 3 articulações, fora a rotação de quadril, fora desde a panturrilha lá de baixo, né? Quem soca de verdade. Então, tá bom. Se eu estou trabalhando todas essas articulações, percebe comigo que existe uma musculatura principal, que faz aqui, ó. Existe uma musculatura secundária, que ajuda, e existe a musculatura que estabiliza para você não soltar e não machucar. Então, aqui a gente vai trabalhar muito com prevenção de lesão. Então, por isso a importância de fazer um treinamento de força secundário, complementar, para você poder melhorar o seu treinamento na luta e não poder machucar. Quantas pessoas vão pegar uma chave ou treinamento de clinch e machuca as costas, dá uma fisgada? Por quê? A musculatura que era para estabilizar, ela nem está acordada, ela nunca estabilizou. E a musculatura secundária? Não, nunca nem sei o que é isso, Renato. Então, ou seja, nesse workshop, a gente vai conversar sobre musculatura secundária, sobre musculatura principal, para a gente poder melhorar. Mas o que eu quero que você entenda, principalmente, o que é treinamento de força. Galera, treinamento de força, ela é nada mais, nada menos do que você depois pode pesquisar. Unidade motora. O que eu tô falando disso aqui, cara? Isso daqui, unidade motora, é o sinal elétrico que vem lá do seu cérebro. Do seu cérebro que vai para a musculatura. Isso daqui são unidades motoras, é uma corrente elétrica que sai do seu cérebro até chegar no seu músculo. Ah, Renata, então é só isso daqui? Não, eu também preciso da minha musculatura ativa. E dentro da musculatura, eu preciso... Aí a gente vem do treinamento complexo, que é o que eu falei para você, das principais, da musculatura secundária e da musculatura que vai estabilizar. Então percebe que eu vou ativar todo esse conjunto. Então como que eu consigo avaliar a força da pessoa? Eu poderia falar, por exemplo, em peso, eu falei da lâmpada que eu falei de watts, mas eu poderia, por exemplo, medir no saco de pancada e você vê, tá mais forte, tá menos forte. Eu tô dando um soco. Poxa, tem gente que eu assisti luta ontem, reprise no canal Combate do Jungle Fight, que o cara não jogava nem o corpo, fazia um jab todo estranho. Só que o jab dele todo estranho tava quase derrubando o cara, velho. De tão forte. Agora imagina se ele executa uma técnica boa. E aquele atleta que eu vi era muito forte, muito forte. E inclusive eu conheço pessoalmente, então o jab dele era muito forte. Agora imagine se tivesse uma técnica muito boa. Aí sim ele teria ganhado a luta, teria um pouco mais de destaque. O que eu quero te dizer com isso, tá bom? Força, unidade motora, mais essa musculatura. E aí eu consigo somar e falar quantos quilos tem. Quantos quilos tem. Por isso que eu vou falar, o fisiculturista, ele não vai bater forte como um atleta da luta, mas ele levanta mais peso do que o atleta da luta. O que eu quero fazer com você que não é atleta e também não quer ser fisiculturista, não quer, eu quero melhorar o shape, eu quero ficar mais bonitinho, mas eu quero que você seja essa junção, galera. E detalhe, pessoa normal. Eu não quero que você seja... pode ser isso para o atleta? Pode, vai melhorar muito mais. Você teve o exemplo ontem. Mas agora imagine você uma pessoa normal que apenas pratica a luta, treinando de fato com inteligência. E essa musculatura que eu falei para você aqui, que é a secundária, essa secundária aqui,
E também aqui, principalmente aqui estabiliza, essa daqui é que não deixa você se machucar, que não deixa você se quebrar. Quantas e quantas vezes o cara tava ali e machucou a sua coluna, ou pegou demais forte demais na sua panturrilha, ou você sobrecarregou a sua panturrilha, ou foi o seu joelho que saiu do lugar. Por quê? Porque tinha uma musculatura ali que tava para te estabilizar e você não conseguiu estabilizar. Vou te falar aqui que não precisa, hoje eu não tenho necessidade, mas é que eu falei, a articulação do punho, a articulação do cotovelo e a articulação do ombro. Desculpa o meu desenho, mas aqui são um saco de pancada, né? Falei lá no início. Essas articulações eu preciso que você estabilize muito bem. E aí você não consegue estabilizar, tá bom? Você quer só bater e quer ativar só o peitoral, mas para que eu preciso da escápula dura lá atrás? Para você poder estabilizar o seu soco. E como que você ativa bem essa escápula? É no treino de luta? Não, cara, eu nunca vi isso no pessoal fazendo no tatame. Ativação de escápula, o cara pegar um elástico lá e fazer. Não, cara, a gente faz essa ativação, acordar essa musculatura no treino complementar de força. É para isso que serve. E aí a mágica começa a acontecer, você começa a não se machucar mais no treino. E aí seus colegas, seus companheiros de treino começam a se machucar e você não. Tá. Musculatura que estabiliza, você não machuca mais seu punho, não machuca mais seu cotovelo, não machuca mais seu ombro, por exemplo, no treinamento para você poder socar, tá bom? Então, treinamento de força é isso daqui, galera. Não se esqueçam, é isso que a gente treina, tá bom? Eu não quero só pegar você e botar para você arremessar a bola, falando muito do soco, arremessar a bola na parede, ou fazer a empurrada com a barra lá para cima, que nem no vídeo que eu também vou postar aqui. Não é só isso, tá bom? Não é só isso, não é só isso. Treinamento de força vai muito além. Unidade motora, musculatura. Lembre do exemplo da lâmpada e nunca mais se esqueça. Às vezes a lâmpada tem uma capacidade muito boa, mas as unidades motoras, ou seja, o sinal elétrico não está chegando ao ponto. Aí aquela lâmpada chega numa capacidade sempre mínima. Por isso que você vem aqui e se machuca. Você vem aqui e se machuca. A partir do momento que você faz o treinamento de força e o seu sinal elétrico fica tão bom ao ponto que você realmente pode chegar, aí você consegue perceber que a mágica começa a acontecer. E aí você não machuca, tá bom? É por isso que eu fui lá, fiz treinamento de força durante muitos anos da minha vida como atleta, e depois fui lutar era atleta de Muay Thai, fui treinar Muay Thai e consegui me destacar. Fui lutar boxe, consegui me destacar. E depois de muitos anos, fui lutar luta livre no ADCC e consegui também me destacar. Então, o que me dá a base? É a força. É o que eu acabei de falar do atleta do Jungle Fight lutando MMA. Ele não tem uma técnica tão apurada, mas a força dele é absurda. Ele é um cara muito forte, sempre foi muito forte, porque ele sempre fez treinamento de força, né? Então, você consegue ver esse caso até na academia, o cara muito forte, ele vai lá e só precisa pegar a técnica. Aí se ele pegar a técnica, aí fica um parceiro bem difícil da gente poder treinar, porque o cara ficou uma máquina. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do treino de força. Depois vocês me falam se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aqui, que é o que eu gosto de explicar. É como se fosse uma aula, né? Numa faculdade, explicando direitinho pra vocês treino de força. Valeu, tamo junto. Valeu!